Salve, salve nação, seja bem-vindo ao canal Stars Fla. Hoje vamos estar aqui comentando sobre esse empate do Flamengo com o Grêmio. Esse empate que eu sei que tem muito torcedor aí revoltado por conta desse pênalti marcado pelo juiz. Infelizmente, nação, a gente somou apenas um ponto, deixamos aí de ganhar 2 pontos e perdemos aquela vantagem de 5 pontos para o Cruzeiro, né? O que aconteceu nesse jogo entre Flamengo e Grêmio que levou esse jogo para o empate? Boa nação. O Flamengo, né, começou muito bem o jogo, indo para cima do Grêmio, mas faltou algumas coisas aí que eu já senti falta nesse jogo contra o Grêmio, que era algo que o Flamengo vinha fazendo quando tinha o Jorginho, aí junto com o Saul, até mesmo quando tem o Alexandro, independente de quem esteja na lateral esquerda e também ali nos volantes do Flamengo, o Felipe Luiz, ele alterna um pouco a forma do Flamengo jogar, né? Ele joga conforme o próximo adversário. Tem jogo que ele usa muitas triangulações, vai para cima, aquele time avassalador. Tem jogo que ele muda um pouco essa estratégia, em vez de usar muito triangulações, né? Com os pontas ali trabalhando muito junto com o meio de campo, todo mundo se move, muita movimentação, né? Muita tabela também, o tempo todo o Flamengo tabelando. Em alguns jogos o Flamengo usa muito, abusa muito desse tipo de lance e consegue até encontrar muitas das vezes gol, né? Aqueles gols de PlayStation, gol bonito, indo pra cima, dá gosto de assistir, né? E hoje o Flamengo optou por uma formação um pouco diferente, né? E a estratégia do Felipe hoje, do Felipe Luiz para jogar contra o Grêmio do Mano Menezes foi o quê? Muitas das vezes, quando o Flamengo pegava essa bola, o Flamengo meio que jogava muito a bola nas costas dos laterais do Grêmio, fazia aquele chuveirinho nas costas dos laterais do Grêmio. E aí o que acontecia? Muitas vezes chegava ali o Varela, né? O primeiro tempo ficou bem nítido isso, todo o tempo o Varela aproveitando para subir bastante, né? Atacando sempre o fundo, e com isso o Flamengo lançando essas bolas nas costas dos laterais. E muitas das vezes ele chegava lá no fundo tentando fazer aquele cruzamento para dentro da área, né? Procurando ali o Pedro, muitas vezes ele fazia o cruzamento do segundo pau ali, procurando encontrar o Samuel Lino. E vice-versa, às vezes acontecia também isso com o Ayrton Lucas, que subia também, né? Muitas das vezes ele subia também para poder ajudar nessa criação do time, né? E aí o que acontece aqui, que eu vejo que foi aqui eu acho que o Felipe Luiz mudou a estratégia na hora errada, porque quando você olha para o segundo tempo e vê o gol que o Flamengo faz em cima do Grêmio, o que acontece? Foi num momento que o Flamengo tentava criar, o Grêmio rouba a bola, vem com tudo para cima do Flamengo, tentando explorar o contra-ataque. Com isso, o Grêmio erra a enfiada de bola, né, para o seu atacante. Com isso, o Flamengo recupera a bola e aciona imediatamente ali o Arrascaeta, que puxa aquela bola ali, o contra-ataque, 3 contra 1. E o Flamengo faz ali a triangulação, né? Faz com o Samuel Lino puxando a marcação do adversário e fazendo ele meio que puxa a marcação do Grêmio e faz o facão nas costas do lateral, né? Com isso, o Pedro puxa o seu marcador chamando a atenção, e aí vem aquela tabela bonita, né? Entre Arrascaeta e Pedro, que é onde Arrascaeta toca para Pedro, Pedro domina e manda mais na frente para Arrascaeta, e Arrascaeta já chega fazendo aquele golaço que vocês viram. E o que acontece? Se vocês observar, nesse lance, o Flamengo fez uma triangulação ali, naquele momento ali, tabelou, quebrou a linha de marcação do Grêmio e conseguiu fazer aquele gol. E o que acontece? Nos outros jogos, o Flamengo vinha fazendo muito essas triangulações. Eu acho que por como o Grêmio jogou recuado hoje, o Felipe Luiz optou por fazer essas jogadas, né? Bola cruzada nas costas dos laterais, por procurar fazer muitos cruzamentos dentro da área. A gente também teve a oportunidade, inclusive no primeiro tempo também a gente teve aquela oportunidade com o Pedro, que Pedro perdeu também, né? Não só foi essa oportunidade, tivemos outras oportunidades ali de fazer o gol e de ampliar. Quer dizer, de fazer o primeiro gol, né? Porque até esse momento aí a gente não tinha feito o gol veio sair no segundo tempo. Mas aí o que acontece? O time do Flamengo, no primeiro tempo, estava usando muito disso. E eu senti muita falta das triangulações do Flamengo.
Porque essas triangulações, ela é fundamental, ainda mais hoje em dia. O Felipe Luiz sabe disso, para poder você quebrar a marcação desse time. Se você observar quais todos os times que vêm jogar contra o Flamengo no Maracanã, joga recuado, brigando sempre o quê? Para pegar essa bola e sair puxando um contra-ataque. Todo mundo faz isso. O Vitória, tem muita gente que fala, tem que marcar o Flamengo em cima. Mas é isso que o Flamengo também quer. Que o adversário saia de lá de trás para facilitar, principalmente, essas triangulações lá na frente. Mas quando o adversário está lá no fundo, o que que acontece? Muitas vezes, alguns jogadores do Flamengo, principalmente os volantes, como hoje, né? No caso, o Felipe Luiz orientou que os volantes do Flamengo segurassem um pouco mais essa bola, trabalhassem um pouco mais com calma, não ficassem acelerando o jogo sem necessidade. E por muitas vezes, eu não sei se vocês observaram, que o Flamengo demorava muito de tocar a bola, era aquele toque de bola muito lento. Era muito lento porque o Flamengo mudou a estratégia, não vinha fazendo como fez contra o Internacional, depois fez contra o Vitória, né? Que o Flamengo usou muito triangulações, toques rápidos, jogando para frente. Por quê? Principalmente como o De La Cruz está voltando agora, o De La Cruz ele é um jogador que faz um pouco desse papel do Jorginho. Porém, o Jorginho tem muito mais qualidade, ele enxerga o jogo melhor que o De La Cruz. Não que o De La Cruz também não seja bom, pelo contrário, ele é muito bom e hoje ele jogou muita bola mesmo. Se você discorda, comenta aí, deixa seu comentário, depois eu quero saber a sua opinião também, eu vou ver o comentário de vocês, viu? E aí o que acontece? Que por muitas vezes era o De La Cruz que ditava o ritmo do time, botando velocidade, jogando para frente, fazia essa bola rodar um pouco mais rápido para os lados. O Saúl também fazia isso, né? Mas quem saía mais, principalmente no primeiro tempo e no início ali do segundo tempo também, era o De La Cruz. E com isso, o que acontece? A gente ficou muito nessa chuveirinho, bola cruzada dentro da área. É claro que em alguns momentos também o Flamengo tentou finalizar ali de fora da área, assim, o Flamengo tentou finalizar de fora da área sem sucesso, que faz parte também do jogo, né? Que é aquele negócio, o Flamengo tem várias cartas na manga, às vezes quando de um jeito não dá certo, o Flamengo tenta de outro. E aí o que acontece? No primeiro tempo tem um jogador que, para mim, não estava muito bem hoje, que foi quem? O Plata. O Flamengo sentiu muito a falta ali do Plata, né? O Plata estava errando alguns passes, estava tendo alguns erros de leitura do jogo, né? Alguns momentos que era para o Varela tentar fazer uma tabela ali com ele não devolvia essa bola, às vezes o Varela tocar para ele não devolvia, né? Tava tomando as decisões dele tava, ou seja, o último passe dele hoje ele tava pecando muito, o Plata tava errando demais. E vem as primeiras substituições do Felipe Luiz no segundo tempo. Após o Plata cair de rendimento, o que o Felipe Luiz faz? Ele coloca o Luiz Araújo. E a partir do momento que ele coloca o Luiz Araújo entrou muito mal nessa partida. Eu não sei se vocês observaram, ele estava errando muito o time ali do jogo, entrou um pouco perdido, né? Tava errando alguns passes, algumas tomadas de decisões, tinha hora que era para tocar e ela tava tentando forçar o drible, e com isso aí tava atrasando muito algumas jogadas do Flamengo. Aí depois também veio aquela substituição ali do Felipe Luiz, onde ele já tira o Pedro e tira também o De La Cruz. E quando ele tira o De La Cruz, ele mata um pouco o meio de campo do Flamengo. Por quê? O De La Cruz era aquele cara que vinha fazendo o quê? Pegava a bola, fazia o time andar com mais velocidade, trabalhava melhor essa saída de bola do Flamengo e sempre para frente. E quando ele sai e coloca o Everton, a gente perde isso. E não era isso que o jogo estava pedindo naquele momento. Eu não sei se vocês perceberam, o jogo ainda estava pedindo o quê? Que o Flamengo continuasse com aquele ritmo. Da mesma forma que o Grêmio jogou o primeiro tempo, eles vieram para o segundo tempo. Mesmo com essas substituições, continuaram com a mesma pegada, marcando lá atrás, tentando jogar por uma bola alçada lá nas costas da zaga do Flamengo. E aí vem um dos erros aqui do Flamengo, que aqui foi o quê? Não é uma falta de atenção. Eu sei que muitas pessoas aí criticaram muito o Arthur Lucas, mas quando você vai lá rever o gol, você vai ver o quê? Que ele tá seguindo a linha de marcação do Flamengo, que era o quê? Ele tava seguindo a linha de Varela, Léo Pereira e Ortiz. E o que acontece?
o jogador, na hora que faz aquele lançamento nas costas do Ayrton Lucas, ele poderia ter feito esse lançamento também nas costas do Léo Pereira. E se ele faz nas costas do Léo Pereira, o jogador ia sair na cara a cara com o goleiro. Por quê? Supõe aqui, por exemplo, né? Supõe que é um jogador veloz. O Léo Pereira e o Varela não é veloz. Eles são jogadores que não têm essa velocidade toda. E se você olhar reparar no lance lá depois, vocês vão ver que o Léo Ortiz estava dando condição para os dois atacantes ali do Grêmio. E se essa bola fosse e se esses dois atacantes fossem acionados pelo meio de campo ali, que preferiu fazer aquele lançamento longo nas costas de Ayrton Lucas, se tivesse feito esse lançamento nas costas de Léo Pereira e de Varela, eles iriam conseguir furar a marcação do Flamengo do mesmo jeito, porque o Léo Ortiz estava dando condição. Eu não tô aqui colocando culpa em Léo Ortiz, viu? Porque o que aconteceu ali foi o quê? O Ayrton Lucas, ele conseguiu ainda voltar e tentar dar o bote ali no jogador do Grêmio, porém, infelizmente, acontece o pênalti. A partir do momento que acontece esse lance do pênalti, que é duvidoso, né? Porque a gente não sabe mais, uma hora isso é pênalti, outra hora não é pênalti, e fica aí a semana toda a gente discutindo, é pênalti, isso não é pênalti, eu não vou nem ficar discutindo sobre isso aqui. Ah, que a gente foi roubado, eu não vou ficar nessa, cara. Eu sou torcedor fãzaço do Mengão também. Sou flamenguista, mas eu não vou ficar aqui me apegando. Ah, se foi pênalti, se não foi pênalti. O que eu acho que foi pênalti, que pra mim, eu acho que foi pênalti, foi o lance do primeiro tempo, a dividida entre Varela e o goleiro do Grêmio. Ali sim, pra mim, foi pênalti, porque o Varela já tinha feito cruzamento e veio um contato depois, que já foi um pouco diferente, né? Que foi o carrinho que Léo Ortiz deu no atacante lá do Grêmio, e com isso ele acertou a bola. Aquilo ali nem falta foi. Ou seja, para você ver como o juiz é tão contraditório, né? E para esse lance nem teve VAR, né? O lance lá do Varela nem teve VAR, porque não sei, né? Mas é isso aí, nação. Na minha opinião, se foi pênalti ou não foi, na minha visão ali, bateu na mão, eu sempre acho uma coisa, enquanto houver esse negócio de interpretação de juiz, o juiz, ou seja, tem uma regra, eles não seguem mais a regra, eles seguem o que eles acham, entendeu? Agora, o que é válido é o quê? Um exemplo, se você botar 10 juízes aqui na sua frente, cada um deles tem uma opinião diferente. É engraçado, né? Que tem a regra e tem as opiniões dele. Cada um é uma diferente do outro. Eles não seguem a regra, eles seguem o quê? A interpretação deles, né? Mas é isso aí. Boa, nação, empatamos, não é o fim do mundo. O Flamengo não jogou tão mal assim. Quem jogou mal nessa partida entre Flamengo e Grêmio, na minha opinião, foi o Luiz Araújo, foi o Everton, foi os dois que entrou, que eu pensei que ia somar, mas entrou. Infelizmente o Everton caiu muito de produção. O Everton jogou a temporada de 2024 muito bem ali na reta final, né? Com o Felipe Luiz, jogou muito bem mesmo. Infelizmente esse ano não vem fazendo muitas partidas boas e está sendo um pouco regular, né? Mais para baixo, né? Abaixo de regular, porque esse jogo de hoje para mim, o jogo muito mal, entrou mal na partida. O Luiz Araújo entrou muito mal também. Infelizmente, esses dois jogadores para mim, o rendimento do time caiu muito. Caiu muito o rendimento do Flamengo, principalmente no segundo tempo. O Léo Pereira, eu já vi que teve algumas pessoas que já estavam impacientes ali com o Léo Pereira, porque o que acontece? Durante ali o que? Durante os 80 minutos, todo mundo tava bem. Aí do nada, os 10 minutos finais, todo mundo ficou ruim. Essa eu fiquei com impressão depois, né? Mas não foi isso. O que acontece? As substituições do Felipe Luiz fez com que o time produzisse menos, né? Ele tirou o que restava de qualidade do Flamengo e colocou. Assim, o Luiz Araújo até que esperava um pouco mais dele, jogou muito mal. O Everton Araújo é um jogador mais de marcação. Como o Grêmio fez algumas alterações, mas como eu falei, as alterações que o Grêmio fez não foi para ir para cima do Flamengo, para tentar o empate a todo custo. Foi para tentar evitar um segundo ou terceiro gol. O Grêmio do Mano Menezes foi para o jogo hoje para tentar segurar pelo menos o empate. Não foi para jogar. Alguns lances ali, eles tentaram até puxar alguns contra-ataques e realmente eles tentaram, mas como a qualidade do time é tão ruim, que o que acontece? Muitas das vezes ele tinha aquela oportunidade de puxar o contra-ataque para cima do Flamengo e errava.
Errava e muito. Eu perdi as contas de quantas vezes o Grêmio via para puxar o contra-ataque e errava. Ainda bem que eles erraram muito aí contra o Flamengo. A mesma coisa aconteceu também com o Flamengo. Como o Flamengo teve as suas oportunidades, não soube aproveitar, né? Infelizmente. Mas é isso aí, nação. Não vamos ficar chateados com esse empate do Flamengo. A gente ganhou 1 ponto. Infelizmente, a gente deixa de ganhar os 3 pontos, né? Perdemos aí 2 pontos com esse jogo, mas não tem problema. Vamos focar agora no próximo jogo do Flamengo. Espero que o Flamengo no próximo jogo possa voltar a ganhar, né? Porque empate não dá, cara. Quando você olha lá para trás, que você vê o Cruzeiro chegando, né? Entendeu? Cada dia consegue arrancar um pontinho nosso aí. É complicado. Você olha para o Palmeiras, ainda bem que o Palmeiras empatou, ainda bem. E com isso aí já distancia um pouquinho ali da gente, mas tá na nossa cola. Todo mundo, ou seja, resumindo, todo mundo está na nossa cola e a gente não pode vacilar agora. A gente teve o placar a nosso favor e a gente não pode mais ficar perdendo ponto assim à toa. Mas é isso aí, nação. Se você gostou, aproveita para deixar o seu like. Deixa a sua opinião aqui também. Já inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e encontro você agora no próximo vídeo, viu, nação? Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.